Gente, esse é o vídeo 49. Vamos discutir agora um exemplo interessante envolvendo conservação de energia e rotações, tá ok? Então essa situação aqui é o seguinte: você tem uma chaminé, né, bem comprida, de comprimento L, e essa chaminé inicialmente ela está colocada aqui na vertical e está em repouso, tá? E aí de repente, né, essa chaminé, né, alguém chega aqui e dá um cutucão nela, ou igual a gente vê, né, aí na internet, ou enfim, a gente vê aí nos vídeos, né, o pessoal coloca lá um explosivo, né, na base dessa chaminé, com o objetivo de fazer essa chaminé tombar, né? Então explode aqui um tanto de dinamite aqui perto da base dessa chaminé, de forma que ela vai começar a cair, certo? Adquirindo velocidade angular, tá? Então, em seguida, essa chaminé que está paradinha aqui, ela é tombada e começa a rotacionar em torno de um eixo que passa por sua base, né? Então, ela inicialmente está paradinha e começa a tombar, né? Então, ela vai ganhando velocidade angular até chegar aqui embaixo. O que eu quero saber é o seguinte: qual que é a velocidade angular que essa chaminé vai descrever um pouquinho antes dela bater no chão? Ou seja, ela vai tombando aqui, vai ganhando velocidade angular, um pouquinho antes dela se chocar com o chão, qual que é a velocidade angular dela, ok? E aí, para fazer esse cálculo, nós vamos fazer uma aproximação meio grosseira, né? Mas que vai ser ilustrativa aqui para a gente, e que é a seguinte: eu vou considerar essa chaminé como se fosse uma haste homogênea, tá? Então você imagina que aquela coluna de concreto, ela é aproximadamente homogênea, ela é maciça, tá? E ela tem o formato de uma haste, tá? É uma aproximação, tá legal? Porque nesse caso, né, considerando a chaminé como sendo uma haste homogênea e maciça, eu consigo pegar lá da tabela o momento de inércia dessa haste quando ela gira em torno de um eixo de rotação que passa pelo centro de massa dela, tá? Se vocês olharem lá na tabela, inclusive a gente fez esse cálculo também, né? Foi um dos primeiros exemplos que a gente trabalhou quando a gente definiu o conceito de momento de inércia ou inércia rotacional, né? A mesma coisa. A gente fez justamente o caso da haste girando em torno do seu centro de massa e vimos que o momento de inércia nesse caso é mL2 sobre 12. L é o comprimento da haste, é o comprimento total, e M é a sua massa, né? Esse fator 12 que aparece aqui é por causa da geometria dela. Isso é para uma barra, né, uma haste homogênea, girando em torno do seu centro de massa, tá ok? Então, o que eu tenho nessa situação aqui da chaminé é o seguinte: isso aqui eu vou desprezar os atritos, tá, nesse sistema, para eu poder utilizar a conservação da energia. O que eu tenho aqui? Essa barra, né, essa haste, que está representando aqui a minha chaminé, ela inicialmente está paradinha. Então, o sistema só tem energia potencial gravitacional, né? Eu posso considerar, né, para efeito de cálculo da energia potencial gravitacional, eu posso considerar essa haste como se fosse uma partícula de massa m localizada no seu centro de massa, né? Então, eu tenho uma energia potencial gravitacional associada à haste, né? Essa energia potencial gravitacional vai ser convertida em energia cinética rotacional na medida que essa haste cai, né? Então ela vai convertendo, o sistema, né, vai convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética de rotação, né? Que essa haste ela não está transladando, ela só está rotacionando em torno de um eixo de rotação que passa pela sua base, né? Então eu tenho essa conversão aqui: energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética rotacional, né? Então, inicialmente, a energia potencial gravitacional vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Que altura? A altura do centro de massa, né? De novo, eu estou substituindo toda essa haste por uma única partícula localizada no seu centro de massa, né? Então, como essa haste ela é homogênea, o centro de massa coincide com o centro geométrico da figura. A gente já discutiu isso, tá? Então, se a haste tem comprimento L, o centro de massa está a uma altura L sobre 2 em relação ao solo, né? O chão está aqui, está nesse nível aqui, né? É o meu nível 0 de energia potencial gravitacional. Então, no início eu tenho mgl sobre 2 joules de energia potencial gravitacional. No final aqui, ó, quando o centro de massa desceu para cá, né? Ou seja, quando a haste executou esse movimento, tudo que eu tinha de energia potencial vai se transformar em energia cinética. Que energia cinética? Energia cinética rotacional, né? Que é meio
de momento de inércia vezes o ômega ao quadrado. Né? Fazendo a analogia com a translação, né? Energia cinética de translação é meio de mv2. O análogo da massa, no caso translacional, é o momento de inércia, no caso da rotação. O análogo da velocidade, lá no caso da translação, é a velocidade angular, no caso da rotação. Né? Então, meio de I ômega 2. Qual que é o momento de inércia que eu tenho que colocar aqui nessa expressão, gente? Não é esse valor aqui não. Ó. Por quê? Essa haste, né, essa chaminé que eu estou tratando como se fosse uma haste, né, uma haste rígida e homogênea, essa haste não está girando em torno do centro de massa dela, não. Ela está girando em torno de um eixo de rotação que passa pela extremidade dela, pela base dela. Então eu preciso achar o momento de inércia não em relação ao centro de massa, mas em relação a esse eixo de rotação aqui. Ó. Então eu vou ter que usar aquele teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia em relação a esse eixo de rotação é igualzinho o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais uma constante. Qual que é essa constante? Massa vezes distância ao quadrado. Que distância é essa? A distância do novo eixo de rotação até o centro de massa. Ok? Então, de novo, se a haste estivesse girando em torno do centro de massa, o momento de inércia que ia aparecer aqui seria esse. Mas se essa haste não está girando em torno desse eixo, está girando em torno desse eixo, então tem que aplicar o teorema dos eixos paralelos. Eu não preciso pegar esse eixo de rotação e usar ele para calcular o momento de inércia dessa haste, fazer aquele cálculo todo de novo, não. Basta eu aplicar o teorema dos eixos paralelos. Né? Se eu conheço o momento de inércia em relação ao centro de massa, eu consigo achar o momento de inércia em relação a qualquer outro eixo de rotação paralelo ao eixo do centro de massa. Tá? Então, por isso que as tabelas, né, de momento de inércia de esferas, cilindros, discos, hastes, essas figuras que normalmente a gente encontra no dia a dia, né? Vocês acham essa tabela aí no Halliday, por exemplo, né? Em qualquer livro de fundamentos de mecânica você acha isso. Você tem lá uma tabela de momentos de inércia sempre em relação ao centro de massa. Porque se você quiser trabalhar com outros eixos de rotação paralelos ao do centro de massa, você vai aplicar o teorema dos eixos paralelos. Né? Então, sabendo isso aqui, você já tem toda a informação praticamente do problema. Né? Então, o novo momento de inércia é o momento de inércia relativo ao centro de massa mais mv2. Esse Dzinho é a distância aqui, ó, do centro de massa até esse novo eixo de rotação que está aqui. Ó. Essa distância é L sobre 2. Né? Então, no lugar do Dzinho ao quadrado, eu vou colocar L sobre 2 ao quadrado, né? Que vai ser L ao quadrado sobre 4. Tá ok? E o momento de inércia em relação ao centro de massa é tabelado. É ml ao quadrado sobre 12. Então, já vou colocar ele aqui, ó. ml ao quadrado sobre 12. Né? Então, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 12, né? O mínimo múltiplo comum aqui. Vai ficar ml ao quadrado, ml2, mais 3ml quadrado. Né? Então, vai ficar 4ml ao quadrado sobre 12, que vai dar ml ao quadrado sobre 3. Né? Isso aqui é igual a 4ml ao quadrado sobre 12. Isso vai me dar ml ao quadrado sobre 3. Né? Só dividir em cima e embaixo por 4 vai dar ml ao quadrado sobre 3. Então, aí sim, é esse momento de inércia que vai entrar aqui na fórmula para eu achar o ômega. Né? O que eu quero aqui é achar o ômega. Então, como é que vai ficar a expressão? Né? Eu vou ter aqui mg vezes L sobre 2, energia potencial gravitacional no início, né? Isso é igual a meio de esse momento de inércia aqui, né? ml ao quadrado sobre 3, vezes o ômega ao quadrado. Né? Então, a massa aqui vai cortar, né? Essa massa aqui vai cortar, essa massa aqui vai cortar, né? Divide tudo por L.
vai cortar esse L com esse L aqui, né? Multiplica tudo por 2. Então, vai cortar esse 2, vai cortar com esse 2 aqui. Então, eu vou ter simplesmente que o ômega ao quadrado, nesse caso, vai ser o seguinte. O ômega ao quadrado é igual a 3G sobre L. 3G sobre L. Então, ômega vai ser raiz de 3G sobre L. Então, você vê que nesse caso, né, quanto maior o comprimento da haste, menor vai ser a velocidade angular dele quando estiver prestes a colidir com o Sol, né? Então, o ômega é proporcional ao inverso do comprimento, ok? Ou seja, quanto maior a haste, maior a inércia dela, né? Então, quando ela estiver caindo, menor vai ser a velocidade angular dela, ok? E vice-versa, né? Quanto menor o comprimento dela, maior a velocidade angular logo antes dela cair, tá? Então, essa é a velocidade angular no final do movimento, tá legal? Beleza, então, simplesmente uma aplicação aí do princípio de conservação de energia para um sistema que envolve rotações, tá legal? Um sistema conservativo que envolve rotações, tá? Agora, a gente ficou faltando, dos vídeos anteriores, a gente demonstrar o seguinte, né? O tempo todo nesses exercícios, eu estou falando assim, quando a gente vai calcular os torques, né, sobre um corpo, e aí eu tenho lá a força-peso atuando naquele corpo, eu falei para você assim, o tempo todo, nos exemplos anteriores, né? Eu estou considerando o tempo todo que a força-peso atua no centro de massa daquele corpo, né? Mas ficou faltando fazer uma demonstração disso, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se eu quiser calcular o torque que a força-peso causa no corpo, basta eu substituir todo o corpo por uma única partícula localizada no seu centro de massa, né? Localizada no centro de massa do corpo, e calcular o torque da força-peso em relação àquela partícula, né? O torque produzido pela força-peso sobre aquela partícula, tá ok? Então faltou fazer essa demonstração, né? Então essa demonstração é muito simples. Ela é o seguinte, digamos que você tem um corpo, tá? Com um formato geométrico qualquer, beleza? Esse corpo é uma coleção de partículas, ele é um sistema de partículas, né? Então você tem inúmeras partículas que formam aquele corpo, tá? Então vamos pegar essa partícula aqui, ó, a partícula I, tá? A iésima partícula que forma aquele corpo. Esse RI é o vetor posição, né, dessa partícula, e o peso dela, o peso apenas dessa partícula, é massa dela, né, MI vezes G. Então vamos calcular o torque devido à força-peso que está atuando naquela partícula, né? Então, o torque que está sendo aplicado apenas naquela partícula vai ser R VEC a força. RI, né, é o vetor que conecta aqui a origem até a posição onde a partícula está. R VEC a força. Que força? A força-peso, né? Essa grandeza aqui, ó, é o torque devido apenas ao peso que está aplicado naquela partícula. Mas eu quero calcular o torque total que a força-peso aplica em todo o corpo. Então eu tenho que pegar essa expressão aqui e fazer um somatório de I igual a 1 até N, onde N é o número de partículas que formam aquele corpo, né? Então esse somatório aqui, ó, vai me dar o torque total que a força-peso aplica naquele objeto. Tá legal? Então, olha só, esse somatório, bom, o G é constante, né? A aceleração da gravidade é a mesma para todo mundo, né? Então, eu vou colocar o G em evidência e vou agrupar os outros termos. Aqui eu tenho RI, VEC, MIG, né? O G é uma constante, né? Então, nesse somatório aqui, ó, todas as parcelas desse somatório vão aparecer, em todas as parcelas vai aparecer o vetor G, né? Então, eu vou colocar o vetor G em evidência e vou agrupar os termos que tem o índice, né? Esse subscrito Izinho, né? Que representa as partículas do corpo, cada uma delas, né? Então aqui, agrupando esse somatório, eu vou ter somatório de MI vezes o RI, está aqui. Tudo isso, né? Esse somatório, produto vetorial com aceleração gravitacional, né? De novo,
eu tenho várias parcelas, eu tenho N parcelas, cada uma delas multiplicadas vetorialmente por G, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o G em evidência. Coloquei o G em evidência, está aqui o produto vetorial, MI, somatório, está aqui agrupado, né? E aí, gente, olha só, dá uma olhada nesse somatório aqui, MI. Esse somatório, ele é familiar para a gente já trabalhou com esse somatório aqui, ó. Esse somatório tem a ver com o centro de massa do corpo. Vamos lembrar a definição de centro de massa de um sistema de partículas. O que é o centro de massa? Ou o que é a posição do centro de massa? É a média ponderada das posições de todas as partículas que formam aquele corpo, né? Isso a gente viu lá no capítulo de sistemas de partículas, né? Antes da segunda prova, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, a posição do centro de massa é o somatório de MI, RI sobre massa total, né? Então eu pego o vetor posição de cada partícula que forma aquele corpo, multiplico pela massa e faço uma média disso, uma média dessas posições, uma média ponderada pelas massas, né? Então, olha só, R do centro de massa é esse somatório sobre massa total. Ué, então o que é esse somatório aqui? Ó? Somatório de MI, RI, que é o que está aparecendo aqui. Ó. Somatório de MI, RI é posição do centro de massa vezes a massa total. Então, esse somatório aqui, ó, todo esse somatório, eu vou trocar por massa total do corpo vezes o vetor posição do centro de massa. Então, no fim das contas, o torque total aplicado pelo peso naquele corpo vai ser massa total do corpo, posição do centro de massa, VEC G. Ué, isso aqui é simplesmente, então, vetor posição do centro de massa está lá, VEC MG. E o que é MG? MG é o peso total daquele corpo. Então, o torque total aplicado naquele corpo é o produto vetorial da posição do centro de massa com a força-peso total daquele corpo. Então, de novo, o torque é R VEC força. R do centro de massa, VEC força total, peso total, né, daquele corpo. Então, é como se eu estivesse substituindo todo esse corpo por uma única partícula de massa M grande, que é a massa total, localizado no centro de massa. Então, você tem o vetor posição do centro de massa e a força-peso atuando no centro de massa. Então, quando você quer calcular o torque que a força-peso aplica num corpo, basta você fazer esse processo, né? Você considera o corpo como sendo uma única partícula localizada no centro de massa e a força-peso atuando nela, ok? Então, o torque devido ao peso é R do centro de massa VEC P. Tá? Então, sempre que a gente for fazer esses exercícios, né, envolvendo torques, eu vou utilizar essa propriedade, né? Eu vou tacar o vetor peso atuando no centro de massa. E vou usar isso para calcular o torque do peso. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí a gente dá continuidade então, nos exemplos no vídeo 50.